Laura. Muito interessante. Tu estavas falando, aí eu fui identificar esse aqui. Aí eu fui a única coisa, foi o único, até ganhei da minha supervisora em Paris. Aí comecei a ler, aí eu digo, não, meu francês não tá bom, e o livro é muito bom. Aí depois acabou de eu ter que voltar, a pandemia, fiz muita coisa, né? Mas aí eu digo, mas eu conheço esse nome quando tu estava falando, né? Agora eu fiquei bem entusiasmada para ler. Ela tem tido vários títulos traduzidos pela editora Fósforo, teve esse que eu mencionei, O Lugar, um outro também chamado Os Anos, e tem um interessantíssimo, sobretudo para quem estuda literatura de autoria feminina, que está em curso de tradução, acho que ainda vai sair esse ano, que é o L'événement, em francês, eu acho que eles vão traduzir por o evento mesmo, que é o relato do aborto clandestino, que ela realizou, um livro curto, porém muito intenso. Sim. Para quem estuda trauma e literatura de autoria feminina, está bem servido. Tá, não, eu tô até Tem uma amiga que está traduzindo, é uma pessoa muito boa também, que fez uma tese sobre o evento, o L'événement e outros textos de narrativas de aborto. Eram vários textos que ela trabalhou, ela é muito boa, então eu acredito que vai ficar muito bom. A Isadora, sabe, Ana? Tá. Já estou anotando até na minha agenda de papel, que eu sou antiga, né? Eu gosto de agenda de papel. Tá? Vocês Aí, estão também. A Isadora Pontes está traduzindo o livro da Annie Ernaux, que é a narrativa do aborto. tá, eu estou anotando, vou Vai ficar. sair pela Fósforo também, acredito, talvez até ainda dê tempo de ser esse ano. E, aliás, fizeram um filme que foi premiado em Cannes também. Eu não sei se eu até coloquei isso no meu Facebook, não sei se eu te marquei. Vai ser uma coisa muito boa, porque vai dar acesso aos não francófonos também, né? Sim. Que é uma obra muito importante, em vários sentidos importante. Sim. Pois é, não, fiquei interessada, gostei muito da tua fala e fiquei interessada nela também. Tem tanta coisa sempre para a gente ler, né? Mas algumas coisas. Eu não consegui baixar o texto dela, mas aí eu vou esperar o papel da. Tá, Márcia? Não consegui, mas aí eu vou. Igual eu quero ler no papel. Eu gosto assim, literatura. Eu li só 2 livros no Kindle, mas não gostei. Porque eu gosto dessa coisa, tu lê, aí tu gostou de, mas isso aqui eu já vi antes, anotei. Então, eu gosto dessa coisa de. E no Kindle, não sei, eu não É sou muito. difícil a gente se habituar, né? Tudo é um hábito, mas é difícil. Eu também continuo gostando mais do papel. Leio, às vezes, porque não tem outro jeito, mas... Não, o texto técnico, o texto assim, teórico, até vai. Não tenho muito problema, mas o texto, literatura, não. Parece que se perde, né? Tem livros que eu li que até esqueço que li porque foi no Kindle, parece que se perde. Você também tem essa sensação? Eu achei que fosse um problema meu isso. Desconsolada. É que não tem essa coisa de pegar o livro, né? Tu sabe, já consegue localizar onde estão os teus livros, né? E aí o Kindle... Não, Mas para mim agora está sendo muito bom. Que a retenção é menor quando a gente lê no Kindle. Eu tenho muito essa sensação. Nós estamos no horário, né? Agora é a Sara primeiro apresentar. Sara, você está aí? Eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu estou confusa com a minha câmera, já tentei de todos os modos. Vocês não estão me vendo, certo? Certo. Não dá para ver. Tem alguma coisa tapando a sua câmera? Porque... Pois é, parece que tem, mas na verdade não tem nada aqui, a não ser o teclado. Não é a posição da câmera? É porque a câmera ela é acoplada ao próprio computador, né? Não tem assim uma câmera. E eu peço desculpas, eu acho que vai ter que ser. Tá estranho, mas tudo bem, a gente ouve. Eu até passei um batom, porque faz tempo que eu não. Eu não passo quase 2 anos, enfim. Me perdoem. Mas, cara,
A Silvina está muito chateada. Ela já deve ter te avisado, né? Que vai não. precisar. Ela não vai participar. Teve uma chamada lá para uma reunião da pós a respeito dessas mudanças na CAPES. Ela, como coordenadora da pós, ela não tem como deixar de ir. Ela pede 1000 desculpas, ficou chateadíssima que exatamente no dia das orientandas queridas. Ela colocou um recadinho. Colocou um recadinho aqui no bate-papo para vocês. Obrigada. Eu vou olhar sim. Ela colocou. Ela colocou, Sara, Jéssica, colocou sim. Ela tá. Acho que eu saí e voltei, então eu perco o bate-papo. Bom. Beijo, Gisele. Beijo. Veio todo mundo, Laura, dessa mesa, para a gente começar. Vamos verificar. Sara, Fernanda. Fernanda, não. Jéssica. Também não estou vendo Jéssica. Annelise está aqui. A Gisele. Priscila. Então, Fernanda e Jéssica. Então tá, podemos começar? Certo. Sim, Sara. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, me perdoem pela câmera. Eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês. Apareceu alguma coisa? Acho que está entrando. Está entrando? Apareceu, deu certo. Deu certo. Agora ela não aparece para mim. Deixa eu ver aqui. Nossa, é só um segundo, por favor. Tá bom. Eu estou modificando aqui, vocês estão vendo as páginas? Passando? Sim, a gente vê sim. Uhum. Certo, obrigada. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. Eu vou falar um pouco hoje sobre uma escritora das Ilhas Canárias. Na verdade, ela nasceu na Guiné Equatorial, um país da África Ocidental, em 1943, Elza Lopes. Mas passou boa parte da infância e da vida adulta, vivendo, inclusive, atualmente, numa ilha canária chamada La Palma, que está na mídia, né, cujo vulcão está em plena erupção nesse momento, né? Bom, falar um pouco sobre Elza Lopes. Ela viveu na Guiné até 47, durante a infância. Depois ela seguiu para as Ilhas Canárias, para La Palma, e se mudou depois para Madrid, onde cursou a licenciatura de Filosofia na Complutense e, mais tarde, o doutorado em Filosofia e Letras. Ela atuou como professora e criou, em 89, a sua própria editora, Ediciones La Palma. Ela recebeu alguns prêmios, inclusive coordenou alguns projetos importantes em Canárias, como o Papel de Canárias, em 93, e Memórias de las Islas, na década de 90. Em 2006, ela foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da Reserva da Biosfera da Ilha de La Palma, junto à Unesco, e em 2016 ela recebeu do governo de Canárias a Medalha de Ouro por estimular a literatura e a pesquisa e a etnografia no arquipélago. Grande parte do seu fazer literário destina-se à poesia. Se eu não me engano, ela publicou 17 obras poéticas, e, em relação à narrativa, ela publicou 3 romances: El Coração de los Pájaros, Las Brujas de la Isla del Viento e Un Agaço delante mis ojos. Hoje falaremos um pouquinho sobre a narrativa Las Brujas de la Isla del Viento. Vocês podem ver a capa do livro? A obra Las Brujas de la Isla del Viento narra a história de um grupo de mulheres internadas contra a própria vontade em um centro psiquiátrico de uma ilha constantemente assolada pelo vento. As protagonistas, elas queixam-se de diferentes males, porém revelam um sintoma comum: uma sorte de delírios e transtornos provocados pelo vento. O doutor Roberto é quem visitará o centro psiquiátrico e buscará uma resposta para o fenômeno e também para o aparente suicídio de uma das pacientes, chamada Isabel Garcia.
Para o estudioso, os ventos fortes e a sequia transformam as pessoas em pessoas agressivas. Rebeca Pinheiro, Encarnación Miralles, Gabina Izquierdo, Assunção Cabreira e Natália Bermúdez são as protagonistas de histórias sobre as quais a miséria, as superstições e o medo transformam em bruxas mulheres maltratadas e perseguidas pela sociedade. A narrativa também evidencia a violência doméstica contra a mulher através da personagem Rebeca Pinheiro, que, no lugar de abandonar o marido violento pelos maus tratos, dedica-se a buscar feitiços para transformá-lo e através também do uso de ervas medicinais. A narrativa originou-se a partir de uma pesquisa realizada pela autora nos anos 70 a respeito das superstições de uma comunidade da Ilha La Palma. Elsa conheceu de perto o sofrimento de muitas camponesas. Investigou inclusive a influência do vento nas doenças mentais de 3 instituições psiquiátricas existentes em 3 diferentes ilhas do arquipélago canário. Apenas uma observação interessante, estima-se que em Canárias, aproximadamente 300 mulheres foram perseguidas pela Inquisição entre 1505 e 1819, acusadas de bruxaria. Elas eram principalmente nativas das ilhas e escravas oriundas do continente africano. Eram julgadas por suas práticas curativas, né, os usos de ervas medicinais, tudo isso considerado sendo pacto com o diabo. Eu coloquei para vocês um trecho do livro, vocês estão vendo? Estamos vendo, sim, tudo certo. Sim. Al día siguiente, en uno de los paseos por el corredor, se tropezó literalmente con Roberto Gouveia. Isabel, ¿qué te pasa? Pareces un alma en pena, pasillo va y pasillo viene. Ahora sí que me va a creer. ¿Recuerda lo que le dije al otro día de cosas que yo sabía? De susurros y palabras del viento que entraban y salían de la cabeza como un repiqueteo? Pues bien, doctor, ahora me tiene que creer. No es el vento, doctor, son ellas. Las he visto. Apenas um fragmento da obra. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mulher na literatura do arquipélago canário, a escritora canária. Durante praticamente 5 séculos e meio de expressão literária nas ilhas, a figura da mulher esteve à margem. Isso desde As Endechas a la Muerte de Guilherme Peraça, de 1447, até o final do século XX. As escritoras se refugiaram em pseudônimos masculinos e em expressões orais de difícil resgate, né? Revistas, folhetos, programas de festas. A partir dos anos 80 do século XX é que o papel feminino da escritora torna-se mais visível. Alguns exemplos, numa antologia do século XIX, de Joaquim Artiles, somente consta a presença da escritora Victorina Manzini, e numa pesquisa do Eugênio Padorno, apenas aparece o nome de Maria Vieira e Clavirro, isso porque era irmã do escritor José Vieira e Clavirro. No século XX, o nome mais comentado foi de Mercedes Pinto, autora de uma narrativa chamada Ele, que foi publicada em Montevidéu, inclusive. Apesar dos avanços, a presença da escritora canária continua sendo submetida a condições desiguais, uma vez que o universo literário permanece em pleno século XXI ainda androcêntrico. Em 2017, o Manifesto das Escritoras Canárias foi assinado por 140 autoras, qual reivindica uma efetiva igualdade no mundo editorial, na pesquisa, nos prêmios, etc. Eu coloquei para vocês 3 pontinhos, 2 pontos, aliás, que constam nesse manifesto de 2017. Queremos visibilizar, reconhecimento e respeito de nossos direitos, sem discriminação nem ninguneo, nem indiferença ou diferença de trato entre nosso trabalho criativo. Queremos que se nos trate igual que a nossos colegas escritores, Santa Cruz de Tenerife, 12 de dezembro de 2017. Uma dessas escritoras que assinou o manifesto foi Elsa Lopes. Alguns avanços nós temos. Eu coloquei para vocês a imagem de uma campanha do governo.
Em 2020, o governo de Canárias lançou um projeto educativo denominado Constelación de Escritoras Canárias, que incentiva o estudo e reconhecimento da expressão literária feminina canária nas escolas. Então, esse projeto é para estimular a leitura, a apresentação e o trabalho, né, nas escolas. A Elza Lopes está na campanha, na foto, com a mão no rosto, vocês podem notar. Sara, só para avisar dos 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos. Certo. Bom, então eu vou saltar uma parte aqui. Esse outro projeto aqui é do governo, também promulgado pelo governo, é Literatura Feminina, foi uma sorte de diálogos entre escritores e escritoras canárias. Gostaria de aproveitar e mostrar para vocês um trechinho, né? Em sua obra, das Brujas de la Isla del Vento, Elza Lopes dá visibilidade ao silenciamento sofrido pelas mulheres no solo canário. Mas, por meio da sua própria vida como mulher, escritora e antropóloga, ela evidencia o papel marginal dos escritores e o medo de perder as palavras, como nós veremos no áudio a seguir. São apenas segundinhos que eu vou colocar para vocês. Tá sem som. Sara, tu teria que recompartilhar, eu acho, a tela e botar para compartilhar com som. Botar para compartilhar com som, né? Isso. Aí eu tenho que fechar, então. Isso, vai ter que compartilhar de novo. Certo, só um segundo, então. Bom, eu acho que eu vou terminar de outra forma, porque eu não estou conseguindo compartilhar com vocês, mas nesse pequeno vídeo, a própria escritora Elza Lopes comenta do medo de perder as palavras, né? De envelhecer e perder as palavras. Então, ela evidencia o papel da escritora canária e os desafios que a escritora tem diante de um mundo literário majoritariamente masculino. Para quem está acompanhando as notícias, né, o vulcão Cumbre Vieja, da ilha onde mora Elza Lopes, entrou em erupção. E eu gostaria de terminar a minha apresentação com a leitura de um pequeno trecho do poema. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Hay un pájaro negro donde el mar se divide. Hay un jardín de espuma florecido de cráteres. Hay un mundo imposible, inabarcable y mágico, que me nace en la infancia y me muere en tu puerto. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada, Sara. Eu que agradeço. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Todo mundo sem câmera, né? Fica estranho. A gente passa agora a palavra para a Annelise, porque 2 participantes não vieram. Então, a Annelise está pronta? Sim. Obrigada, Ana. Obrigada a todas. É uma pena a professora Silvina não estar aqui, né? Porque ela ajudou muito, ela é minha orientadora no doutorado, então ela ajudou muito no desenvolvimento desse texto que eu vou trazer para vocês hoje, que é parte do meu trabalho de doutorado, e eu fui estagiária dela nesse semestre, em uma das disciplinas, né, que eu tinha que fazer estágio de docência, então era uma disciplina de escrita criativa, e em um dos encontros eu trabalhei justamente com esse poema, que se chama La Ama de Casa, que é um poema da Fernanda Laguna, que é uma
artista plástica e poeta argentina, e eu costumo chamar de livro-poema, porque na realidade é um poema muito grande, e ela fez, a primeira publicação desse poema acontece como uma plaquete, né? Ela publicou em forma de uma plaquete. Então, eu vou falar um pouco desses recursos literários do feminino a partir da leitura desse poema, e eu vou compartilhar minha tela, ou ao menos vou tentar, porque imagino que nem todo mundo aí tenha tido contato com esse poema, né? Vocês conseguem ver minha tela, correto? Agora sim, tá. Sim, né? Então, eu vou tentar ir passando ao longo da minha fala. Onde está em negrito é porque provavelmente alguma coisa que eu estou falando está... eu estou falando desses trechos, tá? Então, eu vou tentar ir passando e falando, né? Então, essa proposta, ela nasce, como eu já disse, desse projeto de pesquisa, que é falar sobre a presença performática da casa, né, desse símbolo da casa, em algumas poéticas do Brasil e da Argentina. E aí, né, a casa ela foi considerada durante muito tempo como um lugar, assim, até o próprio Bachelard, né, que é o filósofo francês, ele traz a casa como a imagem da casa como um ninho, como um lugar de segurança, né? Consequentemente de segurança, né? Quando ele entende a casa como um ninho. Só que a gente precisa considerar que a visão do Bachelard, assim, é uma visão que está muito ligada a um ethos do século XIX, embora ele já seja um filósofo do século XX, né? Ele tem uma visão muito que está arraigada aí no século XIX ainda. E, claro, de um homem branco europeu, né? O que a gente observa na América Latina é o inverso do que o Bachelard está propondo, porque nós vivemos num lugar que é um dos lugares mais violentos para uma mulher viver, onde mais se mata a mulher fora das zonas de guerra, né? Então, assim, muitas mulheres são violadas e violentadas justamente dentro desse espaço da casa, que em tese seria um lugar seguro, né? Então, todos os dados rebatem isso que o Bachelard está dizendo, né? Nesse poema da Fernanda Laguna, a casa ela assume um lugar de personificação, né? Então, ela usa a personificação para falar justamente dessa dona de casa, né? La alma de casa. E aí eu trago um pouco da pensadora chilena Ana Pizarro, que ela tem um texto muito interessante, porque ela vai dizer que o discurso da casa é um discurso da mulher, né? Enquanto o discurso da rua é um discurso não só do homem, como um discurso da sociedade, da história, do futuro, do sujeito, né? Então, ela vai propor um estudo da casa em relação à rua, não em oposição, né? Então, não seria casa ou rua, mas sim casa e rua. E ela vai trazer essa análise, claro, através do pensamento sociólogo brasileiro Roberto da Mata, que ele tem um livro que se chama A Casa e a Rua, e ela lê esse livro e tudo que ela vai falar nesse texto trazendo o Roberto da Mata. Então, esse espaço da casa ele vai gerar um discurso específico, né? Mas ele é um discurso muito complexo. Por mais que ele esteja fundamentado num lugar do privado, ele tem uma interface, né, em diferentes níveis, em diferentes graus, então vai variar de acordo com a classe, claro, com a geografia, com a cultura, né, com uma localização étnica também, mas sempre perpassando por esse espaço também da rua, né? Então ela vai dizer que a casa ela tem que encontrar a sua própria maneira de se legitimar, né? E ela vai dizer que existem algumas estratégias de legitimação da casa, ela propõe 4, né? Uma seria, por exemplo, a descontextualização, ou seja, uma estratégia de ruptura com o sistema. Então, ela cita, por exemplo, as mães da Praça de Maio, né? Como esse exemplo de descontextualização, que ela chama até madre cache, né? Porque são as mães levando essa casa para a rua, né? Como as mães no Brasil também, né, na época da ditadura, no Chile, enfim, ela vai trazer isso. Ela diz que existe uma ideia de acompanhamento, né, que é quando a casa é aceita e assumida dentro de um discurso político na rua. Tem uma estratégia que é do deslizamento, que é quando, né, os espaços públicos se abrem às mulheres, e tem um que está mais ligado, né, o último que está mais ligado à literatura,
que é o mascaramento, né? Essa se aplica diretamente à literatura, e ela vai dizer que a literatura tem signos próprios do discurso da casa e eles se expressam na escrita que é feita por mulheres, claro, né? Porque muito da existência da mulher é delimitado por esse espaço. Então, antes de tudo, né, nesse poema, e eu acho que tem uma questão linguística que foi muito bem apontada pela Silvina durante as nossas aulas do estágio docência, que ela pontuou uma coisa que em espanhol não se diz la ama de casa, se diz el ama de casa, né? Tem uma regra de eufonia no espanhol, que é quando você tem um substantivo feminino que começa com uma A tônica, como é o caso de ama, o artigo que vai na frente tem que ser o artigo masculino. Então, aí a Fernanda já brinca, porque em alguns lugares ela vai colocar la ama, em outros lugares é lama, né? Mas ela tem um uso aí muito contundente do la ama de casa, né? Então, ela prefere usar o artigo feminino, né? Então, esse já é um dos recursos que ela usa, né? Então, o poema ele vai começar aí justo com uma realidade que é dessas mulheres que estão em casa, que fazem um serviço doméstico, que cuidam desse espaço, né? Que são as amas de casa. E, bueno, já ia misturar com o espanhol. E aí é muito que se fazer em casa e, consequentemente, isso gera um cansaço, né? Está expresso no poema. Ainda aí na segunda estrofe, ela corrobora com essa ideia do cansaço, né? Ela traz um dia que para a gente é corriqueiro, que é o domingo, né? Mas até Deus descansou no sétimo dia, né? Mas a ama de casa, a dona de casa, ela não pode descansar, né? Ela continua trabalhando. Então, la ama de casa estava cansada, tantas cacerolas, tantas taças. Se levantou el domingo, cansada, a hacer el jugo e tender las camas. Então, aí ela já traz toda essa questão do cansaço, desse trabalho demasiado, né? Há uma presença de uma circularidade nesse poema, porque o cansaço ele nunca termina, então ela faz questão de mostrar isso o tempo todo, né? Justamente porque a casa ela não deixa de se sujar, né? Reflexivo mesmo, como sujar-se, né? Como se a casa tivesse essa propriedade de se sujar, porque a casa vai sendo personificada ao longo do poema, né? Porque a casa ela tem vida, ela tem ações humanas. E ainda para comprovar essa personificação da casa, né, a gente pode mapear aí diversos sentimentos desse espaço, que são sentimentos, né, animados, próprios do ser humano, né? Então, a casa ela tem vontade, ela tem desejo, ela escraviza, né? Então, inclusive, a forma do poema, ela dialoga com esses sentimentos, né? O próprio poema é um poema longo, como se assim, o serviço de casa não terminasse nunca. Annelise, só para avisar dos 2 minutos, não é possível que está acabando. Vou tentar terminar, vamos lá. Então, outra contribuição que veio da Silvina, né, foi relembrar o romance espanhol, né? Então, que eram poemas lá da Idade Média que serviam para transmitir alguma informação, e eles eram escritos em redondilhas maiores, né, que para o espanhol é um octassílabo, não é mais um verso de 7 sílabas, porque tem uma medida diferente dos versos, não vou entrar nesse detalhe, entre o português e o espanhol, né? E normalmente eles eram em verso, uma coisa muito musical, assim, com muita sonância, para que as pessoas pudessem guardar isso e pudessem transmitir essas informações. Então, é meio que como um recurso que ela usa, essa musicalidade do poema, de fazer um poema longo, né? Com estrofes mais curtas, às vezes, justamente como se ela quisesse repassar isso, né? Que isso fosse transmitido socialmente, né? E aí existe até um certo jogo meio irônico, né? Que ao mesmo tempo é um pouco sedutor. Gente, vamos permitir passar só um pouquinho para eu concluir, até porque tem 2 pessoas que faltaram antes de mim. Isso, pode concluir. Então, assim, tem um jogo aí que é irônico e ao mesmo tempo ele é sedutor, porque a casa, em determinado momento, né, ela quase se entrega. Então, tá aí, ai, ama, tus manos de reina harán flaquear mis cimientos, pero la batalla será mía. Quanto mais me frotas, mais te embrujo, mais me apodero de tu alma. Então, né, ao mesmo tempo que a casa quase se entrega, né, quase fraqueja frente a essa limpeza da dona de casa, a casa volta e diz, não, mas essa é só uma batalha, né? A guerra não está ganha ainda, você não ganhou, dona de casa, né? Então, a casa ela vai continuar a se sujar e isso vai acontecer porque a casa ela é habitada, né? No caso dessa dona de casa, né? Ela é essa voz que, dentro do poema, ela se importa com essa dinâmica de limpeza desse espaço. Mas, obviamente, ela não é a única que suja, né? Então,
em algum momento do poema, que está nessa parte que vocês estão vendo aí, onde está em negrito, a família, né, enquanto a dona de casa está cumprindo com esse destino de limpar a casa, a família foi para o clube, né, em um notório momento de descanso, enquanto a dona de casa continua a limpar, né? Então, a sujeira, às vezes, ela vai surgir de uma cuia, de um mate que ela está bebendo, né? Que aí é quase uma ação química, né? Se ela lavou a cuia e deixou ali, claro, ela pode criar um bolor ali, ficar suja, né? E aí não é mais uma ação humana. Mas tem muita coisa nessa casa que se suja devido a essa ação humana, dessa vida cotidiana, né? Que está acontecendo ali. Então, na realidade, né, a casa ela tem vida, porque tem vida dentro daquela casa, ocupando esse espaço, né? E essa mulher, ela segue limpando, porque outras pessoas compartilham esse espaço, entretanto, essas pessoas não conseguem manter esse espaço limpo. E essa voz do poema, ela se dá conta de que ela está sendo escravizada, né? Ela fala em determinado momento, essa voz, de que a casa está escravizando. Então, às vezes parece, né? O sentimento dessa voz é de que a casa vai sempre estar suja, de que ela nunca vai estar limpa, que não haverá descanso, pois essa sujeira ela vai se apoderando da casa, né? E aí aparece uma outra figura de linguagem, que é a metáfora. A casa, ela é um campo de batalha, né? Vocês devem ter notado que eu grifei alguns batasha, porque é isso que ela vai dizendo. A casa é como se fosse um campo de batalha e os produtos de limpeza são as armas que essa dona de casa tem para lutar contra essa casa, né? E no final tem um grande fechamento que está aí em negrito também para que vocês possam ver, que ela termina dizendo El mundo es una casa. Ou seja, em outras palavras, né, essa voz diz que é o mundo que escraviza, né? Que é o mundo que não se ordena e que é o mundo, esse campo de batalhas, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente é o dono do mundo, mas na realidade nós não somos, né? Então, o mundo ele é como essa casa, ele é um lugar violento, ele é um lugar intranquilo, ele não é um lugar confortável, pelo menos para alguns corpos, né? Não é. E aí eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada. Muito bom, adorei, Lenise. Obrigada. Obrigada. Gente, só um minutinho que eu vou... Ah, tá, stop share. Nossa querida Gisele. Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito bacana, porque percebo algumas coisas, alguns pontos de contato com a pesquisa da Annelise e da Sara, né? Principalmente da Sara, da Annelise de forma geral, com a minha tese, mas não é necessariamente com o que eu vou falar aqui hoje. Mas da Sara eu lembrei bastante, né? O que eu vou trazer aqui, vou falar um pouquinho da questão da loucura como sendo algo, uma marca, digamos assim, né, de muitas personagens mulheres. Então achei bacana a gente conseguir elencar tudo isso. Eu costumo me perder um pouquinho no tempo, como a gente está sem muito tempo. Eu preparei um textinho e eu vou ler para vocês, para tentar manter aí os 10 minutos, tá? E aí depois, na hora da gente trocar ideia, conversar, eu posso passar. Eu acho que eu só vou conseguir ficar no século XIX, né? Porque o título do meu trabalho é Patriarcado e Estratégias de Controle, Loucura e Transgressão em Narrativas de Mulheres do século XIX e XXI, mas acho que eu vou ficar no século XIX por conta do tempo, e do século XXI eu posso falar depois os dois enredos que eu pensei em abordar. Eu trouxe uma epígrafe tirada da apresentação do livro Papel de Parede Amarelo, onde a Márcia Tiburi vai falar: ora, toda mulher conhece o papel de parede amarelo e seu bizarro padrão. Muitas o rasgam e saem de dentro dele num ato de transgressão cujo preço é conhecido. A loucura ou o medo dela se faz presente no enredo de diversos livros escritos por mulheres. No presente trabalho, eu vou analisar alguns deles a fim de investigar a recorrência dessa temática. A partir da literatura, pode-se chamar a atenção para aspectos relevantes fora do eixo diegético. Afinal, como lembra a pesquisadora Eurídice Figueiredo, a literatura fornece modelos combinatórios das relações humanas que podem e devem suscitar nossas reflexões de maneira a tentar mudar o mundo, estabelecendo relações mais igualitárias entre homens e mulheres.
Etimologicamente, a palavra histeria deriva do grego estera, eu acho que se fala assim, que significa útero. Hipócrates, na Grécia Antiga, associa essa doença à figura feminina. Seguido por Platão, de acordo com a pesquisadora Helena Ritter, Hipócrates achava que o útero era um órgão móvel e que a movimentação dele pelo corpo da mulher era o que gerava os sintomas da histeria. Dessa forma, após séculos de repetição, a associação de tal transtorno psíquico ao ser humano que possui útero se torna popularmente cristalizado, mesmo depois dos estudos de Freud e Charcot, que mostraram o caráter mais abrangente da doença. Vou citar um trechinho do artigo da Ritter, que chama A Histeria antes de Charcot e de Freud, que diz o seguinte: pode-se pensar que os estudos de Charcot e Freud são os responsáveis por promover uma separação entre a psicopatologia e a moral, isto é, o início da possibilidade das mulheres deixarem de ter seus sintomas julgados e condenados pelos valores morais da época e também da doença perder o caráter de doença feminina, de algo produzido apenas por mulheres, que é um pensamento relacionado à forma como a sociedade se organizava, ao lugar moral da mulher no meio social e mesmo familiar. Porém, mesmo depois da dissociação da histeria à mulher, na contemporaneidade, ainda é reiterada a ligação dessa patologia à figura feminina, por exemplo, no recorrente uso de ofensas como louca e histérica dirigidas às mulheres, a fim de deslegitimar seus discursos. Pode-se concluir, então, que alguns dos valores e cobranças da época de Hipócrates, né, valores morais, principalmente os direcionados às mulheres, acabam perdurando até hoje. Tal associação da mulher à loucura não existe apenas por conta dessa etimologia da palavra histeria, obviamente, né? Mulheres loucas, doidas, histéricas são forjadas pela sociedade patriarcal. Logo, mais do que cunhar mulheres como loucas, essa sociedade tem um papel basilar no adoecimento concreto das mesmas, ou, como diz a pesquisadora Ritter, na produção da histeria, né? Então, aqui eu estou defendendo justamente essa tese de que a própria sociedade patriarcal acaba tendo esse papel basilar na formação dessas mulheres histéricas, entre aspas. Eu vou falar um pouquinho sobre dois textos do século XIX. O primeiro é O Papel de Parede Amarelo e o segundo é 10 Dias no Manicômio. O registro de personagens loucas não é algo novo, como mostra, por exemplo, o livro O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins. Márcia Tiburi, na apresentação da edição brasileira, defende que a histeria feminina é uma peça na legitimação da supremacia masculina. Em suas palavras, a histeria como doença feminina é a ideologia do homem no contexto de uma evidente política sexual. Nesse contexto, a invalidez da mulher é um fator necessário para o bom funcionamento do controle a ser exercido sobre ela. O já referido livro de Eurídice Figueiredo também aborda essa questão. Ao analisar a novela de Perkins, a pesquisadora defende que a solidão do casamento pode levar a mulher à doença, à loucura e até à morte. Tiburi diz ainda que essa atitude autoritária dos homens de definir as experiências dos outros a partir das suas, não levando em consideração as especificidades desse outro, no caso a mulher, fortalece a estigmatização da histeria como uma doença feminina. No artigo A Voz da Louca, A Voz da Outra, a pesquisadora Cynthia Schwantz confirma a recorrência da temática da loucura em textos escritos por mulheres. Ela vai dizer o seguinte: o psiquiatra italiano Franco Basaglia afirmava que as mulheres são acometidas por várias formas de sofrimento mental em maior número que os homens, não por causa de qualquer fragilidade intrínseca, mas porque sobre elas pesa uma quantidade maior de pressões. Em uma sociedade patriarcal que depende do silenciamento do outro para se manter funcional, os espaços de expressão pessoal reservados às mulheres são escassos e restritos. Assim, não chega a ser surpresa que tantos personagens dentro da ficção criada por mulheres enlouquecem de alguma maneira, em alguma medida. Fim da citação. A personagem de Charlotte Perkins é levada pelo marido médico para uma fazenda a fim de tratar a sua fragilidade emocional, né? Ela tem problemas nos nervos e a todo momento é tolhida por conta de algumas situações que impedem que ela, de alguma forma, faça, segundo o que o marido, John, né, que é médico, acredita, que ela faça de uma forma bem feita
desempenhe de uma forma bem feita o papel de mãe, de esposa, etc. Né? Para sanar aí os males da esposa, ele pede que ela descanse e pare de dar margem à sua imaginação, ou seja, pare de escrever e pensar. Ela tem clandestinamente um diário. Dessa forma, o vazio e a esterilidade subjetiva é o que sobra para essa mulher, né? O máximo que a sociedade espera dela é o zelo pela família e o gerenciamento do lar, mas, já que está impossibilitada de fazer como o marido gostaria, é melhor ser invalidada e domesticada. Com o passar dos dias, o papel de parede do seu quarto infantil vai sendo personificado até ganhar áreas de personagem. E a narradora sem nome, algo bem recorrente também, percebe sinais e marcas nele que parecem querer transmitir uma mensagem. A mensagem descoberta ao final do enredo é a metáfora da sua condição de mulher, de classe média, mãe e dona de casa. Ela está presa. Presa em um padrão difícil de ser quebrado. E aí tem um jogo aí do padrão do papel e o padrão o padrão social que ela reflete ali, né? A sua não nomeação reforça isso. Ela representa um papel social e não é vista como um ser individual, com desejos, anseios e sentimentos controversos. Desde o início, a casa é vista por ela como sendo estranha. Ela acha a casa estranha, ela diz que tem algo irregular e exagerado no papel, né? Após inúmeras descrições minuciosas, a personagem descobre uma mulher presa no papel. Por muito tempo, e aí eu cito um trechinho, por muito tempo fui incapaz de distinguir o que era aquela coisa em segundo plano, aquele subpadrão indistinto, mas agora estou certa de que se trata de uma mulher. A partir da metáfora da noite, que é o momento em que aparece a mulher dentro do papel, né, e da lua, né, o jogo de mostrar e esconder, que é mencionado no próprio enredo, fica clara a associação da mulher presa à narradora, que em um momento de angústia extrema destrói por completo o papel de parede já ao final da narrativa. Rastejando, como a mulher do papel, a narradora transcende, de certa forma, acaba se libertando. Né? No conto Gisele? Oi. Já? Tem que avisar. Já, gente? Não é possível. Eu acho que nem o século XIX eu vou conseguir terminar. Vou começar agora. Acho que eu consigo, porque faltam 2 folhinhas aqui para eu ler, só para fechar, pelo menos, essa questão dentro dessas 2 narrativas do recorte do século XIX. Né? No contundente relato do século XIX, da repórter norte-americana Nellie Bly, publicado no Brasil recentemente com o título de 10 dias no manicômio, fica clara a distorção dada ao termo tratamento, principalmente quando o transtorno é sofrido por mulheres. Bly se muda para Nova York e consegue trabalho num jornal do Joseph Pulitz, e é para esse jornal que ela escreve o relato sobre os 10 dias em que passou na instituição psiquiátrica na ilha de Blackwell, em Nova York. Nesse momento que eu lembro bastante do trabalho da Sarah, que eu vou querer pegar até as referências com ela depois. Ela se infiltra nesse sanatório, fingindo ser uma paciente com sérios distúrbios psíquicos. Aqui é um relato, não é ficcional, né? Em seu relato, ela ressalta, além das condições deploráveis das internas, a facilidade de passar-se por louca para os médicos responsáveis por sua internação. Hoje, de forma mais clara do que naquela época, entende-se o porquê. O relato é, por vezes, chocante, mas destacaremos as passagens que reforçam nossas impressões já levantadas. A primeira é que o termo louca é muitas vezes deliberadamente atribuído às mulheres, que, em menor ou maior grau, não se sentem de acordo com o papel que a sociedade lhes impõe. E o segundo, muitas vezes o que poderia ser encarado de uma forma branda, né, um quadro de estresse ou uma depressão, vira, de fato, uma patologia séria, devido justamente ao tratamento inadequado e ao julgamento oferecidos a essas mulheres. Né? No início do texto, ela fala o seguinte: ainda que seja estranho dizer isso, mas quanto mais sã eu parecia ao conversar e agir, mais louca eu era considerada por todos. As 1.600 mulheres do manicômio que ficavam em uma ilha eram divididas em espécie de alas, de acordo com cada caso. No primeiro passeio, que ela, inclusive, chama, quando ela fala desse passeio, ela chama de passeio com mulheres loucas, a repórter descreve seu sentimento de horror ao avistar o grupo considerado o mais violento da ilha. Ela diz o seguinte: olhos vazios e rostos sem expressão, suas línguas proferindo palavras desconexas, um grupo passou e notei, tanto pelo nariz quanto pelos olhos, que estavam terrivelmente sujos. Nesse trecho, nota-se o descaso com a saúde real e o bem-estar dessas mulheres. É como se elas merecessem antes uma punição
por não se enquadrarem, e não um tratamento digno que almeja uma futura ressocialização. Estou terminando. O processo punitivo é, portanto, uma consequência do fracasso em não conseguirem fazer o mínimo que esperam de uma mulher, cuidar da casa, do marido, dos filhos e obedecer. E aí tem uma reflexão interessante mais para o final do livro, que ela fala o seguinte: o que, com exceção da tortura, levaria mais rapidamente à loucura do que esse tratamento? Aqui as mulheres eram enviadas para serem curadas. Eu gostaria que os médicos especialistas escolhessem uma mulher perfeitamente saudável, a fizessem calar a boca e sentar-se das 6 da manhã às 8 da noite em bancos sem encosto, não permitindo que ela falasse ou se movesse durante todo esse tempo, que a deixassem sem ler nada e que não ficasse sabendo nada do mundo ou do que acontece e dessem a ela comida ruim e tratamento ríspido. Então, vissem em quanto tempo ela ficaria louca. 2 meses seriam suficientes para transformá-la em uma ruína mental e física, né? Então, essa narrativa, esse trecho especialmente, que fala dessa tortura, desse apagamento social, dessa negligência, inclusive dos enfermeiros, né, só acabam confirmando que a sociedade patriarcal acaba querendo que as mulheres enlouqueçam de uma forma ou de outra, né? De fato, se sofremos algum problema psíquico, seremos duramente punidas, e se formos saudáveis, porém questionarmos o sistema que nos cerceia, especialmente no que tange à sexualidade, à maternidade, qualquer outra caixa social que nos é imputada, seremos deslegitimadas pelo sistema e suas instituições, inclusive a família, o casamento, né? É claro que isso não é uma demanda apenas das mulheres, né? Mas uma coisa interessante nessa pesquisa é que tem uma recorrência no tema dos textos assinados por mulheres, em especial tem um ponto em comum, que é a similaridade existente na realidade dessas personagens. No caso desse relato da Nelly, não é uma personagem, né? Mas muitas estão submersas em um cotidiano que as esgota psiquicamente, que gira em torno do cuidado com o lar, da maternidade, da falta de perspectiva no âmbito profissional. Assim, o patriarcado, por meio da religião, das leis, das escolas e da instituição familiar, enlouquece as mulheres em uma proporção vertiginosa há séculos. Fato expresso no enredo e nesse relato que eu acabei de mencionar. Enfim, não vai dar tempo de ir para o século XXI, mas, de repente, depois eu posso comentar. Obrigada. Desculpa passar uns minutinhos. Obrigada, Gisele. Muito bom. Passa a palavra agora, daqui a pouco a gente volta a conversar. Passa a palavra agora para a Priscila Pellegrino de Oliveira. Priscila, por favor. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Eu posso compartilhar a tela? Pode sim. Preparei uma apresentação. Pronto, está todo mundo conseguindo ver? Sim, Priscila, tudo bem. Sem problema. Eu vou tentar ser breve, então, já que eu vou falar de 2 obras, né? Vou falar de um conto e de um romance, mas eu vou tentar fazer um resumo. Bom, então, essa é parte da minha pesquisa de doutorado. Eu sou doutoranda na UERJ, em literatura de língua inglesa, sou bolsista CNPq, então quero agradecer o CNPq e a CAPES também. Parte do meu projeto é a autora Roxane Gay. A Roxane Gay é uma autora norte-americana e um dos assuntos recorrentes nas obras dela, tanto em obras de ficção quanto em obras de não ficção, em seus ensaios, ela fala muito sobre violência sexual, especialmente estupro. Então, aqui eu vou falar sobre um conto que se chama Sweet on the Tongue, como uma recriação do único romance que ela tem, chamado An Untamed State. É um eco, gente? Deu aqui também, mas agora passou. Agora parou, né?
A Roxane Gay, então, quem é ela, né? Ela é escritora de ficção e não ficção, é professora universitária, é colunista de alguns jornais, tipo New York Times, eu acho que ela tem uma coluna, Washington Post também, e é uma ativista feminista também. Ela é norte-americana, mas ela é descendente de haitianos, e isso também ressoa muito na obra dela. Bom, ela escreve sobre o tema desde 2014, quando ela se tornou uma escritora reconhecida, porque foi justamente quando ela começou a publicar. O primeiro livro que ela publicou foi um livro de ensaios, chamado Má Feminista, esse tem em português. No mesmo ano, ela publica o único romance, An Untamed State, que se a gente fosse fazer uma tradução livre, seria algo como um estado indomado. Depois, em 2017, ela publica um outro livro de ensaios, chamado Fome. Em 2018, ela publica um livro de contos, chamado Haiti, e em 2019, um outro livro de contos, que também está em português, que se chama Mulheres Difíceis. Aqui, então, eu vou falar brevemente do romance, né, An Untamed State. O romance é narrado em primeira pessoa, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que se chama Happily Ever After, né, em alusão aos contos de fadas, que seria traduzido como Felizes para Sempre, é o relato da personagem principal sobre a sua vida antes de um acontecimento traumático. Que acontecimento foi esse? Um sequestro seguido por um estupro coletivo. A segunda parte do livro, que se chama Once Upon a Time, Era uma Vez, é o relato da personagem principal sobre o evento traumático e a sua vida após a liberação desse sequestro. Quais são as temáticas envolvidas aqui? Casamento, família, violência sexual, recuperação e a descendência, né, que está sempre envolvida nas narrativas dela. Bom, resumindo, o que acontece nesse romance? Essa personagem principal, ela é descendente de haitianos, e ela resolve passar uns dias no Haiti, na casa da família, com o marido, que é americano, porque ela mora nos Estados Unidos, ela é casada, mora nos Estados Unidos. Ela vai para o Haiti passar umas férias com o marido e o filho. Chegando lá, ela é sequestrada, e os sequestradores pedem um dinheiro para o pai dela, que é um homem rico no Haiti. Ele se recusa a pagar o resgate, alegando que se ele fizer isso, outras pessoas da família seriam sequestradas também. E com isso começa a sequência de violência com ela no cativeiro, né? Então, ela é espancada, ela é estuprada por todos os criminosos, né? Pela gangue toda. E são cenas muito explícitas, muito fortes, muito gráficas do que está acontecendo com ela. Então, ela fica 13 dias ali passando por esse período de sofrimento, né? Até o momento em que ela praticamente perde a crença, perde a subjetividade, ela fica numa situação subhumana mesmo. Até que ela é liberada, e aí ela começa a contar a sua vida após esse acontecimento traumático, né? A retomada da sua vida, a retomada do seu corpo, né? Porque ela fica muito machucada, fica muito debilitada, a retomada de todo um processo psicológico. E aí ela conta, né, como isso acontece. Não é fácil, e ela narra como ela vai sobreviver e as ajudas que ela recebe também. Como que isso é recontado, recriado, né, num conto? Esse conto, Sweet on the Tongue, que seria como doce na boca, alguma coisa assim, né, relato também em primeira pessoa, de forma não cronológica, com os mesmos temas, sobre casamento, sequestro e estupro coletivo. Então, as temáticas são as mesmas. O que acontece nesse conto? A personagem principal ela se casa com um americano, ela mora nos Estados Unidos, e ela vai passar a lua de mel no Haiti, com a família também é haitiana. Durante a lua de mel, ela é sequestrada e é levada para um lugar onde eles guardam cana-de-açúcar, né, estocam cana-de-açúcar para vender açúcar. Nesse lugar, ela começa a ser estuprada também pela gangue. Só que, nesse caso,
a família paga o resgate e 3 dias depois ela é liberada. E aí ela começa a contar, então, também como foi a recuperação, né, a recuperação física, a recuperação da família. 4 meses depois, ela descobre uma gravidez. E ela não sabe, então, se essa gravidez é devido ao estupro, né, ao estupro coletivo, de quem poderia ser esse filho, ou se era do marido, porque, afinal, ela estava em lua de mel quando ela foi sequestrada. Quais são as semelhanças e diferenças, então, aqui? A personagem principal é casada, descendência haitiana. Todas as duas, durante a narrativa, possuem um filho que já tem 3 anos de idade. Todas as duas são profissionalmente realizadas. Quando o sequestro acontece, há o pagamento de resgate, que é no conto, e no romance não há pagamento de resgate, né? A diferença, então, o tempo de sequestro e o tipo de superação. Qual é a resolução, então, que acontece tanto no romance quanto no conto? No romance, An Untamed State, então, ela passa por um tratamento físico, ela passa por uma tentativa de recuperar o seu trabalho e a sua própria vida, porém, a personagem está extremamente fragilizada. E as reações dela são de fuga. Então, ela tenta trabalhar, foge do trabalho, tenta conviver com o marido, foge do marido, tenta conviver com a família, foge da família. No conto, no Sweet on the Tongue, ela também passa por um tratamento físico, tentativa de recuperar o trabalho e a própria vida. Apesar da personagem estar fragilizada, ela descobre essa gravidez. No início, ela pensa em doar essa criança. Depois, quando ela tem a criança, ela resolve ficar com a criança. E aí, então, eles fazem um exame e descobrem que essa criança não é filha do marido. Qual é a forma de superação, então, para essas duas personagens? Dar voz a esses personagens. Já que os dois, né, as duas narrativas são contadas em primeira pessoa, chega-se à conclusão de que você dá voz a uma vítima de violência sexual é uma das formas de superação. E aí eu separei aqui alguns trechos teóricos, né, de algumas teóricas que eu uso na minha pesquisa. O primeiro é da própria Roxane Gay, da Má Feminista. Vivemos em uma cultura excessivamente permissiva em relação ao estupro. Enquanto, por um lado, há muitas pessoas que o entendem, bem como os danos causados por ele, por outro, vivemos em uma época que exige a expressão cultura do estupro. Essa expressão denota uma cultura em que somos bombardeados, de diferentes maneiras, pela ideia de que a agressão masculina e a violência contra as mulheres são aceitáveis, e muitas vezes inevitáveis. O segundo é da Susan Brown Miller. Ela é muito famosa por ter escrito um livro que chama Men, Women and Rape, alguma coisa assim, Against Our Will. Se uma mulher escolhe não ter relações sexuais com um homem específico e o homem escolhe proceder contra sua vontade, isso é um ato criminoso de estupro. Não por culpa da mulher, essa não é e nunca foi a definição legal. Os antigos patriarcas que se uniram para escrever seus primeiros pactos haviam usado o estupro de mulheres para forjar seu próprio poder masculino. Como então eles podiam ver o estupro como um crime de homem contra mulher? A terceira citação aqui é da Alison Helicon. Aí ela já é uma teórica mais contemporânea, né, de 2016, essa citação dela. O sexo da violência sexual é essencial, mas não apenas por ser a expressão cultural da estratificação engendrada. A violência sexual envolve partes sexuais do corpo socialmente designadas e tal violação é intimamente e vergonhosamente experienciada. É tanto sexualizada quanto é uma violência. Então, o que ela quer dizer? Que a gente não pode considerar o estupro apenas como um ato de violência, como a Brown Miller mesma disse nesse livro dela, e o Foucault também falava sobre isso. Então, a gente não pode deixar de considerar que o estupro não é só um crime de violência e não é só um crime de poder. Ele é, sim, um crime sexual também. E, para terminar, né,
chegando a essa conclusão da importância de se dar a voz à vítima, né? Aí eu tenho também uma citação de uma autora que também é contemporânea, né, Mitsu Sanyal, que ela também fala sobre violência sexual. Ela diz o seguinte: a linguagem desempenha um papel fundamental na maneira como avaliamos o estupro, mas também na maneira como processamos. Precisamos de narrativas para entender e lembrar as coisas que acontecem conosco. Qualquer evento sem narrativa é um não evento, inaudível para o nosso ouvido interno, e, portanto, 2 vezes mais perigoso. É apenas por meio de narrativas que comunicamos nosso mundo interno ao mundo externo. Então, basicamente é isso, eu tentei resumir, não sei se o tempo deu certinho. Obrigada. Muito bom também. Obrigada, Priscila. Obrigada. Quem te orienta lá na UERJ? No seu doutorado? Oi? Quem é o seu orientador ou orientadora? A minha orientadora é a professora Maria Conceição Monteiro. Ah, que beleza. Do Instituto de Letras. Uhum. Maravilhosa ela também. Obrigada. O seu material ainda precisamos, só que você, por gentileza, isso, parou. Obrigada. Então, podemos abrir a palavra para complementações, comentários, perguntas, discussões. A palavra está aberta. Obrigada, gostei muito de todas as apresentações. A gente fica assim, né, como disse a Ana agora mesmo, né, com aquela ansiedade boa de falar, nossa, preciso ler isso, que bacana. Dá, sim, dá vontade, a lista vai só aumentando. Muito bons os trabalhos e as questões tratadas. É muito boa a mesa, também gostei bastante das apresentações. E, hoje é um tema pesado, né? A gente está falando de trauma e violência, essa mesa, particularmente violência contra a mulher, né? E uma coisa assim que vem desde o século XIX, como a Gisele mostra, e daqui a pouquinho a gente vai abrir um espaço para a Gisele poder falar do século XXI, né, Gi? E que permanece, né? Século XXI a gente ainda tem esse tema, né? Assim, bem recorrente na literatura, porque, enfim, faz parte da realidade das mulheres, né? Passar por isso. Então, assim, parabéns para todas as apresentações. Eu queria, assim, abrir espaço, assim, para a Gisele falar do século XXI, porque me interessa também saber a questão do estupro. Eu fiquei pensando, ouvindo aqui, principalmente a Priscila, né, a última apresentação, eu estudei um pouco sobre violência contra a mulher, para falar um pouco de pandemia e mulher, porque essa violência no espaço da casa, né, gostei muito da apresentação da Annelise também, essa violência da mulher no espaço da casa, nesse tempo de pandemia, piorou, né? Piorou, então essa casa que deveria ser o abrigo, né, o espaço de segurança, não é, para muitas mulheres é o contrário, né? É o espaço de maior perigo. E o estupro, aí vem a questão do estupro também, e aí queria ver se Priscila conhece ou não, tem um estudo, uma radiografia do estupro no Brasil, às vezes só a título de curiosidade, não que vai acrescentar na pesquisa, né? Feita por um pesquisador do IPEA, que eu utilizei muito aqueles dados, assim, e pensando que esse estupro, ele traz dados, assim, 70% é realizado no espaço do aconchego, no espaço, né, no lar, né, e por pessoas conhecidas, né, então, se não é o pai, o avô, é um amigo da mãe, é um vizinho próximo, né, então, assim, esse estudo, se você colocar no Google radiografia do estupro no Brasil, o autor é Daniel Cerqueira. Nossa, é chocante quando a gente vê os números, né, e essa realidade, né. E as comunicações de vocês dialogam bastante, né, com a mesa, assim, bem, com uma sintonia, assim, muito boa. Então, Gisele, de repente você podia falar para nós um pouquinho do século XXI, os romances que você vai analisar. Obrigada, Ana, por me dar esse espacinho, mas, na verdade, só para comentar, assim, não vou nem ler o texto em si, mas
eu trabalho com isso na minha pesquisa, né, na tese, mas o texto que eu preparei para Bralic nem gira em torno só dos livros que eu vou trabalhar na tese, não, que eu estou trabalhando na tese, não. Eu pensei nessa questão da loucura e do medo da loucura no Morra Amor, da argentina Ariana Harwicz, eu não sei bem como é que pronuncia, acho que é isso. E aí sim está no corpus da minha tese A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, né? Que na verdade ela tem o medo da loucura, porque a sogra delas comete suicídio, porque enlouquece, então tem uma questão assim de um medo da loucura, né? Como eu falei, acho que quando não tem uma personagem principal ou não, né, que enlouquece, né, nessas narrativas, tem alguém que tem medo, né? Uma mulher que tem medo de ficar louca, né? Isso é muito forte assim nos livros que eu ando lendo, né? Eu leio bastante mulheres e isso aparece muito. Eu lembrei tem a Silvia Plath, obviamente, né? Tem Com a Redoma de Vidro, tem a Vegetariana, se a gente for pensar em lugares bem diferentes, né? Em países muito diferentes. Aqui no Brasil, né, tem a Marta Batalha, como eu falei, tem a Sinfonia em Branco, que eu trabalho na tese também, tem essa questão, tem As Parceiras, da Lia Luft, então muitos enredos, né, o medo de estar louca, ou de ficar louca, ou de ser taxada como louca é bem recorrente, né? Em especial nesse do Humor Amor, que faz parte da trilogia da Paixão, da Ariana. Ele é de 2012, mas foi lançado recentemente, né, aqui no Brasil, acho que ano passado. É muito forte essa questão, né? E vai num ápice. E aí acho que o que eu quis trazer aqui de reflexão também é como que, às vezes, um não encaixe, um não enquadramento, por exemplo, na maternidade, né? no que se espera da mulher, né? Na maternidade, ou como dona de casa, esposa, como mulher, socialmente falando, como que isso pode gerar algo muito, muito maior, né? Essa narradora do Morra Amor, ela entra em colapso, sabe? Ela tem surtos gravíssimos antes de ser internada, né? Muitas dessas personagens são internadas. Essa é uma que vai para uma clínica também. E ela é bem irônica, né? Ela tem uns trechos bastante irônicos em relação a esse tratamento que ela vai receber na clínica, enfim, mas ela faz lá um acordo com o marido. Então, talvez o fato dela não ser compreendida ali dentro, principalmente da questão da maternidade, que ela rejeita o filho mesmo, ela diz que não reconhece ele, ela tem um trecho, uma passagem bem forte, que ela entrega o filho e fala para o marido levar, porque podia ficar com ele, que ela não queria mais, né? E como isso é um absurdo, né? Para uma mulher falar, e como a sociedade enxerga, melhor dizendo, como um absurdo, e isso gera um transtorno muito maior nela, né? O não entendimento desse sentimento, enquanto que homens apenas viram as costas e vão embora, né? E não são nem taxados de loucos, nem nada do tipo. Então, é bem interessante esse livro. E o da Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, né? É mais essa loucura que fica espreitando, mas ela consegue, porque ela escreve, né? Ela tem lá umas margens de manobra importantes, a escrita principalmente, ela consegue de alguma forma sair desse vazio do casamento, da casa, e a partir da escrita principalmente, ela consegue ressignificar a vida dela, né? A narradora do Morra Amor, também, isso era um ponto que eu queria abordar, né? Ela não tem um diário, mas ela menciona o diário. Ela diz que se ela tivesse um diário, talvez ela conseguisse lidar melhor ali com algumas questões. Mas ela não, de fato, ela não pega o diário para escrever. Mas tem a questão da escrita também, que eu acho muito recorrente nessas narrativas de mulheres, né? Sejam escritas em primeira pessoa ou não, muitos personagens escrevem, né? Ou tem diários, alguma coisa assim, e como que essa loucura ou esse medo da loucura acaba perpassando aí por
margem, essa linha de fuga que pode ser escrita, né? Lá na Charlotte Perkins isso acontece, na Marta Batalha também, né? A Lia Luft também, né? No Lia Luft também. Muito bom. E dialoga também com o que a Priscila falou. Desculpa, Ana, acho que eu te cortei, né? Perdão. Não, só ia falar que... Annelise, eu cortei. Não, isso que a Pode Gisele estava falar. falando, né? Que é quase uma escrita terapêutica. No meu trabalho, eu falo muito do corpo, sabe? O corpo como essa casa. Você se sentir à vontade com o seu corpo, assim, se sentir à vontade com essa casa. Mas a gente pode ampliar isso um pouco mais. E essa casa que o Bachelard vai falar que é uma casa segura, para muitas mulheres, é na escrita. É na construção de uma poética, no meu caso, né? Que tenho estudado mais poemas. Então, é na escrita que está esse lugar seguro, sabe? E essa questão do diário, assim, eu acho que é muito presente, principalmente porque é um gênero que nasce da casa, né? Antes de ser um gênero do íntimo, era um gênero onde você falava ali da dinâmica da casa. Na realidade, era proibido falar sobre o pessoal, né? Sobre o íntimo. Mas ele nasce na casa e depois se torna um gênero do íntimo. Então, eu achei interessante isso que a Gisele estava falando, porque às vezes é justamente na escrita esse lugar de segurança. Eu estava ouvindo a Gisele falando e, na verdade, como eu trouxe só um recorte do meu projeto, né, eu também começo falando sobre o feminismo e sobre a violência cometida contra a mulher do século XIX até a contemporaneidade, né? E aí, quando eu estou no século XIX, eu também falo sobre o papel de parede amarelo, porque um dos discursos de opressão e de violência contra a mulher é o discurso da loucura. E, normalmente, o médico é homem, né? No caso do papel de parede amarelo, né, tem a figura do médico e do marido, que também é médico, né? Então, todos os dois asseguram de que aquela mulher é louca, é histérica, né? E esse é um dos discursos que é usado realmente de repressão, de violência contra a mulher, né? E aí eu vou falando, então, de outros temas também, até chegar na contemporaneidade, quando eu falo do estupro também, né, da violência sexual. É exatamente isso que a Ana estava falando, né? A gente sempre pensa que o estupro acontece por um homem desconhecido, aquele psicopata que vai atacar a mulher no meio da rua, mas não, a maioria dos estupros acontecem dentro de casa, na escola, na universidade, com pessoas conhecidas da vítima, né? Algum familiar, algum amigo de familiar, né? Então, e contra crianças também, né? E, durante inclusive, o dia, né, que a gente tem também a imagem da noite, né, como perigosa também durante o dia. Não tem a gente não pode achar isso, né, que o perigoso é você sair de minissaia de noite numa rua, porque não é ali que a maioria dos estupros acontecem, né? E eu escolhi exatamente a Roxane Gay justamente por conta da biografia dela também. Ela foi estuprada coletivamente quando ela tinha 12 anos, por um amigo da escola, que levou ela para um lugar onde ela foi estuprada por esse amigo e mais outros meninos que ajudaram a segurá-la. Então, parece que isso foi traumático para a vida dela, né? E ela conta sobre isso nos ensaios, e isso é recorrente na ficção dela, parece como uma forma né? Uma forma catártica, né, para ela também, né? Eu ia mesmo te perguntar se tinha alguma obra dessas com caráter referencial, porque em alguns momentos você usou a palavra relato, mas aí eu não sabia se era no sentido de relato ficcional, como eu nunca li, fiquei com muita vontade de ler. Então... tem os dois livros de ensaios dela, né, o Mar Feminista e o Fome, todos os dois têm em português. São ensaios, e nos dois ela fala sobre isso. Né? E aí, nas obras de ficção, né, nos dois livros de conto e no romance, há histórias ficcionais que há, né, o tema da violência sexual também. Muito interessante também. Todos os trabalhos foram muito bons. Já vou passar a palavra para a Sara, só um detalhe que eu
você mencionou a questão de dar voz como forma de superação. Eu não sei assim, se eu acho que é exatamente superação. Talvez a palavra ideal, talvez seja melhor elaboração. Eu não sei se há superação nesses casos, mas é só uma reflexão também, que você não é, claro, obrigada a concordar. Agora, e também me lembrei da ideia de silêncio cruzado, no caso do estupro, que é uma colocação feita pela Virginie Despentes, num livro chamado Teoria King Kong, foi traduzido para o português, se te interessar, e que ela fala exatamente dessa questão, não é exatamente do estuprador como sendo alguém do espaço íntimo, não tem a ver com isso, mas tem a ver com esse não falar, né? Que a vítima que se cala, e pode ser interessante para você, mas vou passar a palavra para a Sara. Sara, sua câmera tinha funcionado agora mesmo. Sim. Que Agora tá. Eu estava no meu computador e eu passei agora para o celular, foi uma pena. Mas eu não passei antes, que eu achei que não ia dar tempo de fazer vai isso. sair tempo, agora a gente pode ver. Agora vocês podem me conhecer. Então, eu estava pensando aqui, lembrando de uma notícia que eu li há alguns dias atrás, não sei se vocês tiveram conhecimento, a respeito de um cárcere privado na região do Cariri, no Ceará, né? Mais de 30 mulheres, se eu não me engano, 33 mulheres estavam em situação assim terrível, sofrendo abuso sexual pelo diretor da clínica psiquiátrica no Crato. Então, assim, é uma notícia aí quente, né? Que tem muito a ver do que a gente tem, sobre o que nós estamos falando. Eu queria fazer uma pergunta para a Gisele. É interessante que as mulheres, né, consideradas bruxas, né, loucas, são aquelas que tiveram, de repente, vários maridos, filhos com diferentes pais, aquelas que se tornaram viúvas, ou as que ficaram solteiras, né, e elas sofrem esse processo metafórico quase de retração, né, de encolhimento para si mesmo. E nas ilhas, elas sofrem isso duas vezes. A Gisele fala sobre mulheres presas em uma ilha, o que me lembrou muito do romance, né, que eu estou estudando, sobre as mulheres da Isla del Vento, também presas duplamente, num centro psiquiátrico e numa ilha. Eu queria perguntar se a Gisele trabalha essa questão do espaço islenho na pesquisa, no espaço como cárcere, a ilha como prisão. Se a Gisele trabalha isso. Obrigada. Acabei até de botar, Sara, para você uma pergunta. Se eu gostei muito da sua fala também, me interessa muito esse assunto. Eu queria saber se tem em português o livro que você trabalha. Olha, ainda não encontrei a versão em português. Eu comprei no Kindle. Eu consegui pelo Kindle. Mas eu posso procurar e entro em contato contigo. Você puder me passar o seu e-mail? Eu nós podemos dar uma olhada, porque justamente isso tem muita coisa em comum. Na verdade, muito, esse livro, esse relato, que é um relato que ela fez para uma reportagem, né? Que até vai sair pela editora Fósforo, que a Laura comentou, né? Que a Isa vai traduzir, enfim, vai sair uma edição, ou já saiu, não sei, acho que vai sair ainda, e até acho que são 10 dias no hospício. Esse que eu tenho é de outra editora, e é 10 dias no manicômio, alguma coisa, tem uma diferença no título. Então, não é ficção, né? É um relato mesmo. Ele não está no meu corpus, eu só uso mesmo, assim como o papel de parede amarelo, para embasar aí, que é algo que vem há mais tempo, como eu trabalho com literatura brasileira contemporânea, e falo dessa questão da loucura, do medo da loucura, eu usei esses 2 livros do século XIX mais para chegar até aqui, né, no século XXI, mostrando que é algo recorrente. Então, eu não trabalho especificamente com isso, desse espaço da ilha como sendo
um lugar duplamente, né, um exílio duplo, né? Tá, é um hospício, um manicômio e é um lugar de difícil acesso, né? Inclusive, nesse texto, 10 dias no manicômio, tem uma questão, assim, porque ela forja, né? Ela inventa que tem problemas para chegar ali. Então, ela fala bastante dessa questão da ilha, do trajeto, né? Enfim, mas não trabalha especificamente com isso. Certo. Obrigada. Se chama como Papel de Parede Amarelo. O Papel de Parede Amarelo é a novela da Charlotte A novela. Vou botar aqui no chat. É ficcional, né? E esse da ilha, que tem a ilha, é um relato da Nelly Bly, não sei se é assim que pronuncia, 10 dias no manicômio. Vou botar aqui no chat. Obrigada. Aliás, falando em ilha, essa questão do Haiti, a violência só ocorre no Haiti, no caso da Roxane e Priscila. Isso me chama um pouco a atenção, mas eu não sei se é recorrente assim nesse... Nesses dois, nesse romance, no romance e nesse conto também né? Porque o conto é praticamente uma recriação do romance. Existem outros contos que ela fala sobre estupro no livro Haiti também. Que aí dá muita ideia assim, né? Tá sempre, a violência sempre vem do outro, do estranho, né? Mas tá no nosso lugar. Tem um outro conto dela que chama La Negra Blanca, que acontece também um estupro, mas esse já acontece nos Estados Unidos, esse não é no Haiti, não. Mas esse não é do livro Haiti, é do livro Mulheres Difíceis. Esse até que tem português, se não me engano, né? Que você falou. Esse tem, Mulheres Difíceis tem também. Esse é o único conto que fala sobre estupro do livro. No Haiti tem mais contos que falam de estupro. Mas nem todos acontecem no Haiti, não. Tem alguns outros contos, tem um que é sobre estupro infantil, 2 crianças são sequestradas, estupradas, esse acontece nos Estados Unidos também. E aí é até interessante esse conto, porque depois de alguns anos eles descobrem quem é esse homem, descobrem uma fita em que ele gravava os estupros, e ele é preso, e a justiça chega à conclusão de que ele tem que doar uma quantia em dinheiro para elas, e elas resolvem guardar aquele dinheiro, elas resolvem não usar aquele dinheiro, e elas começam, quando ele sai da cadeia, elas começam a fugir, elas pegam o carro e vão fugindo, e acontece nos Estados Unidos também. Eu escolhi esses dois justamente porque um é uma reelaboração do outro, né? O conto é uma reelaboração do romance. Obrigada. Acho que é difícil também a gente não lembrar do Vista Chinesa, né? Eu tava aqui pensando nisso, Laura. Tava aqui pensando que a gente, às vezes, pensa que tá muito distante, né? E não, né? Esse livro é... Para quem não conhece, o Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Mas na literatura brasileira, eu acho que é bastante raro, né? Relatos referenciais onde o estupro ocupa um lugar central na narrativa, né? Me parece bastante, o que é completamente compreensível, né? Por conta dos mecanismos todos de silenciamento, enfim, várias questões. Então, o livro da Tatiana tem também, além de outros, essa qualidade, né, de dar também essa voz, de romper a questão do silêncio cruzado. Que inicialmente a amiga não queria, né, ser identificada, e depois voltou atrás, né, que isso bem importante mesmo, né?
Inicialmente ela não queria ser identificada, esse detalhe. A Tatiana falou na entrevista. Ah, tá. Que elas tinham um acordo de contar a história, mas não dizer de quem era. Aí depois a amiga dela disse, não, eu quero colocar o meu nome. Bom, eu estudo uma escritora aí da virada do século XIX para o XX, que é a Júlia Lopes de Almeida, e vocês falando, assim, fiquei pensando ela numa época que a palavra feminicídio nem existia, né? Ela já traz, assim, nos contos e nos romances o feminicídio. No romance A Falência, que agora está ganhando bastante destaque, né? Tem casos de feminicídio, né? Bem cruel, inclusive, assim, o marido mata a facadas a mulher por descobrir um adultério. Então, é um romance que o adultério feminino aparece 3 vezes, né? E esse, em especial, que não tem a ver com os protagonistas, ele é punido, né? Ela é morta pelo marido. E o marido, pelo relato, assim, né, parece viver normalmente, ou seja, não houve punição, né? Porque tem toda aquela defesa, né, todo aquele argumento da legítima defesa da honra, né, que até os anos 70 valia aqui no Brasil, né, que foi o que aconteceu com Leila Diniz, Doc Street, né. E também na Júlia Lopes de Almeida tem um conto, o Caso de Ruth. Eu tenho até uma orientanda que trabalha esse conto no TCC dela, traz o estupro de uma menina, né, 15 anos, pelo padrasto, né, um caso de estupro dentro de casa, violência, né, doméstica. Só que o que acontece, né, talvez pela época em que é escrito o conto e também uma certa denúncia ali daquela sociedade patriarcal, essa menina mulher, que na época também já é uma mulher, né, já está assim, noiva de um rapaz, ela sofre a dupla vitimização, né, uma dupla penalidade, porque ela é tida como corrompida, né, perdeu a honra dela. E aí o marido, o noivo, né, não quer mais casar com ela, né, sendo que ela foi vítima de um estupro, né, mas ela paga, assim, o preço numa sociedade moralista, hipócrita, né, patriarcal, muito machista, né. Então, assim, esse conto, assim, é de doer, assim, né, o final é um pouco até meio fantástico, ela vai para um lado mais do fantástico, assim, mas é cruel também, pesado, assim, né, como as nossas falas de hoje aqui, né, bem... Eu estou começando a ler um livro, eu não sei se vocês conhecem, chama Mar Azul, da Paloma Vidal. Sim. Ele fala sobre violência sexual também, é da literatura brasileira. Eu ainda não terminei, não. E ele tem no Kindle também. A Gília ali. Esse Ai, Gília. A Gília tá... Essa biblioteca tá linda. Uma maravilha. Tô falando mal do biblioteca é um tesouro. Eu amo esse livro. Eu já fiz 2 ensaios sobre ele, de tanto que eu gosto. Maravilhoso. Eu tô começando a ler, não terminei. Eu tô lendo no Kindle. Não, tá aqui, tá bem... É uma maravilha esse... É uma maravilha. Esse livro, acho que a Silvina tem vários orientandos também que já fizeram trabalho sobre ele, muito bom esse livro. Eu acho que é quem melhor trabalha o trauma. Eu acho que as cenas traumáticas que ela traz, a forma como ela trabalha, é fantástica. Né? Mesmo, por exemplo, muito melhor que a Lucília faz. Né? Eu acho que ela faz de uma forma muito delicada, ela não se aproxima muito da questão traumática. Quando ela está aproximando, ela sai. Eu acho bem interessante. Uhum. E tem essa questão do estupro que abre o texto. Né? Muito bom. A Júlia Lopes, é impressionante como ela foi pioneira, né, Ana? Você podia falar sobre o projeto da falência.
para esse grupo, que não é necessariamente o mesmo do que daquele dia que você falou. Né, porque nem todo mundo está assistindo todos os dias, né? Tem muita gente diferente. Né? Nós temos um projeto de reedição da falência, uma edição comemorativa de 120 anos da falência, está comemorando agora 120 anos, porque o romance é de 1901, e tem uma vaquinha virtual para esse projeto no site Catarse, que é um site de vaquinhas virtuais, financiamento, né, coletivo, acho que é mais bonito assim, e com recompensas. Então, é uma doação, mas é uma doação com recompensas. É uma espécie de compra antecipada do livro. Né? É igual uma pré-venda. Você compra uma pré-venda. Aí tem a versão do Kindle, para quem gosta, que é bem mais barato, acho que são R$20. Tem a versão do livro impresso, tem outras recompensas que ela coloca, a editora, né, a editora Campos, coloca lá. Então, quem puder divulgar, quem puder ajudar e participar, vai ser... aí vale a pena, inclusive, porque vai ter o pós-fácil da nossa querida Ana Fedres. Isso, eu contribuo aí com o pós-fácil. Essa é a minha contribuição. É um projeto bem bonito, muito bonito. Vale a pena. Obrigada, Laura. Então, acho que vamos encerrar por hoje, Laura. Vamos encerrar. Muito obrigada, gente. Foi mais um dia muito, muito enriquecedor, muito, muito bacana. Gostei muito. Obrigada pelo debate, né? A gente quis priorizar o debate, está sendo bem bacana os nossos diálogos aqui. Muito obrigada. Esperamos revê-las na quarta, nosso último dia com poesia, também às 13h30. 13h30. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, gente. Boa tarde. Até quarta. Até quarta. Boa tarde. Parabéns, viu?